Olá, turminha, tudo bem com você? Pessoal, estamos aqui hoje para fazer a quarta correção da quarta atividade do nosso mês. Tá joia? Então vamos lá, sem perder tempo. Questão 1. De acordo com a reportagem acima, nós, seres humanos atuais, somos da espécie Homo sapiens e surgimos no continente africano, pessoal. A grande maioria de vocês acertaram, 95% de vocês acertaram essa questão fácil, né? Mas um ou outro aí marcou, um marcou americano e outro asiático. Então vamos só ver o ponto exato no vídeo que abordou este assunto. 80 mil anos, o Homo sapiens, a nossa espécie, começou a se espalhar pela África e o resto do planeta. Foram muitas levas de migrações. Ele ocupou a Ásia, chegou à Austrália e Polinésia. Na última era do gelo, Ásia e América ainda eram ligadas por terra. O Homo sapiens atravessou o Estreito de Bering e se espalhou pelo continente. Portanto, ficou claro aí para todos vocês que a resposta correta era o continente africano. Vamos à questão 2. Como bem mostra a reportagem, os primeiros habitantes do Brasil chegaram aqui há mais de 10 mil anos. Eles se alimentavam da caça, coletas de frutas, castanhas e raízes. Portanto, podemos defini-los como. Então, pessoal, para fazer essa questão, vocês teriam, que fazer uma lembrança das aulas da atividade 3, onde nós estudamos os coletores, os pastores, os caçadores, os agricultores e assim por diante. Então, a característica dos primeiros habitantes no Brasil, como eles se alimentavam da caça, da coleta de frutas, castanhas e raízes e não produziam seu próprio alimento, ou seja, não tinham desenvolvido a agricultura e não tinham ainda desenvolvido a técnica de domesticar os animais, como vacas, porcos e etc., para criar esses animais e se alimentar, eles eram considerados caçadores e coletores, pessoal. Resposta certa, a resposta correta é letra B, tudo bem? Essa questão ela não contém no vídeo, mas já foi tratada nas nossas aulas anteriores, na videoaula que eu produzi, no PDF que eu encaminhei a vocês e na nossa própria atividade e na correção também eu abordei esse assunto, a diferenciação entre caçadores e coletores e de agricultores e pastores, tudo bem? Vamos lá, seguindo aqui. Questão 3. Sabe-se que existem duas hipóteses sobre como os primeiros humanos chegaram na América e no Brasil. A hipótese 1 diz que as primeiras pessoas chegaram na América a pé, por meio do Estreito de Bering. A hipótese 2 diz que os primeiros habitantes da América chegaram aqui pelo mar, em pequenas embarcações. Sobre os primeiros habitantes do nosso continente, veja a imagem abaixo e marque a alternativa correta. Veja bem, pessoal. Então, a questão trouxe aqui, uma imagem original, essa aqui à direita, do crânio de uma mulher, e essa aqui é uma imagem reproduzida em laboratório, através do crânio, acrescentou outras características aí, fez um artesanato. Então vamos lá. Qual era a questão correta? A imagem retrata a índia Jacira, líder indígena brasileira. Correto ou não? Não, né? A imagem da primeira mulher portuguesa que chegou no Brasil. Também não. A imagem trata-se do crânio de Luzia, que viveu em Minas Gerais há cerca de 11.500 anos, sendo o fóssil mais antigo descoberto no Brasil. Então, pessoal, a resposta correta é a letra C. Essa imagem do crânio de Luzia e dessa face dela construída em laboratório, ela é mundialmente conhecida como o primeiro fóssil e o primeiro habitante do Brasil. É o fóssil mais antigo encontrado no nosso território ante os dias atuais. Claro que com as escavações arqueológicas, pode ser que futuramente descubra uma ossada ainda mais antiga, mas até o momento a ossada mais antiga descoberta no Brasil foi aqui em Minas Gerais há mais de 11 mil anos atrás, e os historiadores junto com os arqueólogos
denominaram esse crânio como Luzia. Tudo bem? A letra D é errada. Fala que é Lucia, o fóssil mais antigo do mundo descoberto na África. A questão aqui trata de uma informação verídica. Lucia é o fóssil mais antigo descoberto na África. Mas aqui, como estão falando de quem é essa ossada aqui, né, esse crânio e essa face reconstruída, é de Luzia, a primeira habitante do Brasil. Tudo bem? A gente pode até mesmo ver um pequeno pedaço aqui no vídeo. Vamos só ver aqui o vídeo onde retrata essa questão. A reconstrução artística deu um rosto para os primeiros brasileiros. Esses são os traços de Luzia. Não sabemos que cor ela tinha ou qual o tipo de cabelo, mas podemos, com a ajuda da computação gráfica, imaginar. E não é só o rosto. A cada vez que os pesquisadores encontram um fóssil, uma ferramenta, restos de uma fogueira, é como se abrissem uma janela para o passado, que nos permite ver e reconstruir a vida que levava o povo de Luzia. Uma vida dura. Poucos passavam dos 35 anos. E eles não viviam nessas cavernas. Eram nômades. Caçavam, colhiam frutas, muitas raízes. Nessas cavernas eles passavam alguns dias, se abrigavam e seguiam em frente. O povo de Luzia era exatamente igual a nós. Tinha as mesmas habilidades, a mesma inteligência que nós. Éramos nós, antes das cidades, do desenvolvimento, da agricultura, iguais a nós, num mundo muito diferente e perigoso. Legal, né? Seguindo aqui, vamos lá na questão 4. No Brasil, temos 2 imensos sítios arqueológicos. Um em Minas Gerais, na região chamada de Lagoa Santa, e outro na Serra da Capivara, no Piauí. Sobre as pinturas rupestres, marca a alternativa verdadeira abaixo. Então, pessoal, no anúncio da questão, trouxe aqui a informação para vocês que nós temos no Brasil 2 grandes sítios arqueológicos, né, onde viveram as pessoas, nossos ancestrais mais antigos aqui no Brasil. E lá se encontram, né, pinturas rupestres, se encontram ossadas nativas, e assim a gente pode conhecer um pouco da cultura dos nossos antepassados. A questão aqui eu coloquei uma montagem para vocês, né, de pinturas rupestres que expressam as características um pouco dos nossos ancestrais. Essas pinturas rupestres, 2 delas são retiradas da Serra da Capivara, no Piauí, e 2 delas em Lagoa Santa, aqui em Minas Gerais. Mas vamos lá, o que a questão pedia? Então, pedia para vocês marcar o que expressa corretamente sobre o que as pinturas rupestres representam para a nossa sociedade. As pinturas rupestres não revelam nada sobre os povos antigos? É errado. As pinturas rupestres não são importantes para o conhecimento histórico? É errado. Elas são muito importantes para a gente possa conhecer, né, como viviam nossos antepassados. As pinturas rupestres são vestígios produzidos por nossos ancestrais e ajudam os arqueólogos e historiadores a pesquisar sobre o modo de vida daquele povo? Correto. Então, eles representam um pouco do modo de vida daquelas pessoas e ajudam os arqueólogos e historiadores a construir, né, o conhecimento passado, ou seja, a ver como aquelas pessoas viviam naquela época. Logo que não tinha escrita, tinham, portanto, os desenhos, as pinturas em pedras e rochas, para que os historiadores, os arqueólogos pudessem saber um pouco como aquelas pessoas viviam. Tá certo? A questão dessas pinturas são menos importantes que os ossos encontrados. É errado também que os ossos encontrados, as pinturas ou alguns outros artefatos são todos de igual importância. Não tem nenhum mais importante do que o outro. Tá bom? Então, a última questão, vamos aqui na última questão, que é questão 5. A reportagem mostra que os primeiros habitantes no Brasil foram os... Essa questão aqui também a ampla maioria acertou, mas um ou outro colocou a opção índios. Não. Segundo a reportagem, os primeiros habitantes do Brasil foi o povo de Luzia.
item B aqui que seria o correto. Vamos ver mais 2 trechos do vídeo que expressa bem e responde essa questão 5. Tudo bem? Vamos lá. Já parou para pensar como era o Brasil 10 mil anos atrás? Pois a gente vai mostrar como vivia o povo que chegou aqui milhares de anos antes do descobrimento. Esse povo chegou muito antes até do que os índios. Segundo essa teoria, a população mais antiga, o povo de Luzia, teria atravessado o Estreito de Bering há 14 mil anos. E pelo Alasca foi descendo até chegar ao Brasil. Há 11 mil anos veio outra leva, a dos ancestrais dos índios atuais. Então, gente, ficou bem claro aí que os primeiros moradores do Brasil foi o povo de Luzia. E os índios, eles têm descendência dos povos asiáticos. Eles chegaram depois do povo de Luzia, que é um povo que veio lá da África, né? Veio lá pelo Estreito de Bering, lá pelo Canadá, Estados Unidos, desceu até chegar no Brasil. Essa na primeira hipótese. A outra hipótese é que os primeiros povos do Brasil chegaram através de barcos lá da África. Tá joia? Aí a questão 6 aqui não é a questão, e a 7 era para vocês avaliarem, né, a metodologia nossa e algumas sugestões para as próximas aulas. Tá bom? Então fica assim, até semana que vem. Um grande abraço a todos vocês.